eu aqui outra vez. Eu venho falar sobre interpretação novamente. É o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre interpretação no sentido de tradução oral. Algumas pessoas têm me perguntado por que é que eu uso essas roupas assim, peruca, fantasias, e aí eu vou explicar o porquê. Por que eu uso isso nas minhas aulas ou nas minhas piadas? Porque eu quero, porque simplesmente eu quero, me deu vontade, me dá vontade. Eu sou uma pessoa meio teatral, eu gosto de teatro, e aí eu coloco essas fantasias, essas coisas porque eu quero, simples assim, porque eu quero. Quando a gente chega aos 50 anos, a gente acaba se dando alguns luxos, e um dos luxos é fazer algumas coisas das quais se tem vontade, né? De fazer. Bom, enfim, falando da interpretação. No vídeo anterior, que é o vídeo Interpretação Parte 1, eu disse a vocês, eu falei a vocês sobre a pluralidade dos sentidos da palavra interpretar e disse que é uma coisa bastante interessante e curiosa porque está imbricada assim, o sentido de interpretar com essa polissemia. Por quê? Porque interpretar é polissêmica e o ato de interpretar é poli também, é múltiplo. Eu vou explicar de novo. Porque nenhuma palavra tem um sentido só. Por exemplo, até a palavra manga. Manga tem pelo menos dois sentidos. É manga de roupa e manga fruta. Então toda palavra, por mais simples que ela seja, sempre tem um segundo significado. É disso que se trata a polissemia das palavras. Talvez daí advenha a dificuldade de comunicação que os seres humanos têm, porque nós temos uma pluralidade de sentimentos, uma pluralidade de coisas assim, de ideias a serem comunicadas, né? Mas acho que carecemos de palavras para isso. E daí que uma palavra tem muitos sentidos e acaba que muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que se deveria ter entendido, que o interlocutor gostaria que tivesse se entendido. Mas enfim, falando em interpretar. No caso da tradução, interpretar significa traduzir oralmente. Eu disse anteriormente que nenhum intérprete gosta de ser chamado de tradutor, porque tradutor é aquele que traduz a palavra escrita. Intérprete é aquele que traduz a palavra oral, aquela palavra que é falada. Então esse é especificamente o intérprete. Portanto, se você precisa de um tradutor oral, quando você ligar para contratar, não peça um tradutor, peça um intérprete. Dentro da nossa profissão, o jargão da profissão é isso, o intérprete é o tradutor oral. Bom, dito isto, eu preciso repetir o que eu disse no vídeo anterior, que é citar o teórico Mariano García Landa, que é um teórico espanhol, que disse o seguinte, que não se traduzem palavras, mas sim sentidos. Ou, mais do que isso, não se traduzem sentidos, mas sim os efeitos dos sentidos sobre os falantes. O que isso significa? Significa que o que se traduz, e só por isso, aliás, é possível traduzir, porque não se traduzem palavras, porque as palavras não são traduzíveis. A gente topa muitas vezes, eu estou fazendo um parênteses, tá? A gente topa muitas vezes com palavras que não são traduzíveis, que não existem em outras línguas. E aí o que você faz? Você vai, o sentido que se traduz, não a palavra em si. Então, palavra não há tradução ou interpretação palavra a palavra, mas sim em blocos de sentidos. Daí é possível, por isso é possível a tradução, né? Senão não seria. Já ouviram falar, muitas vezes existe... É que hoje em dia nem tanto com a globalização, mas houve um tempo em que, por exemplo, frutas que eram conhecidas na América não eram conhecidas na Europa, muito tempo atrás. Então, se ela não era conhecida na Europa, ela não tinha um nome na Europa. E como você traduziria aquilo, né? Até hoje ainda existe, por exemplo, feijoada, caipirinha, paella, são nomes de comidas, de bebidas, mas não tem tradução, porque a gente usa a palavra no original. Antes nós tínhamos aquela mania também, era assim uma psicose praticamente, de ter que traduzir as coisas. Hoje nós já nos habituamos a que algumas coisas não têm tradução, portanto se usam
os nomes no original mesmo em que eles foram produzidos. Mas enfim, aí voltando à interpretação, estava falando que não se traduz em palavras, mas em sentidos, e mais do que isso, não se traduz em sentidos, sino los efectos de los sentidos sobre los hablantes. ¿Qué quiere decir eso? Que al hablar, no estamos hablando por hablar, y no solo queremos transmitir sentidos, queremos hacer que esos sentidos tengan determinados efectos en los que nos están escuchando, en nuestros interlocutores. ¿Me habéis entendido? Isto é, quando nós falamos, mais do que transmitir sentidos, nós queremos provocar certos efeitos naqueles que nos estão escutando. E é disso que se trata a tradução e maiormente, como decimos em espanhol, maiormente la interpretação. A interpretação se divide em duas, interpretação consecutiva e simultânea. A consecutiva é que se faz depois, então o falante, o palestrante fala e o intérprete traduz em seguida. A consecutiva é essa, e a simultânea é ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo que é ao mesmo tempo mesmo. Uma coisa muito legal e extraordinária é a seguinte: o intérprete, ele é como um cidadão, um super-herói, um super-herói, assim, uma pessoa dotada de superpoderes, porque ele faz 5 coisas ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo mesmo. Talvez assim, não exatamente ao mesmo tempo, mas assim, em fração, com uma diferença de fração de segundos. O que é? O intérprete, ele ouve ao mesmo tempo que está entendendo, está traduzindo, aí ele continua ouvindo e falando. Dá para vocês perceberem? Então, olha, o intérprete faz 5 coisas ao mesmo tempo, e é mesmo, porque o cara que o intérprete tem que traduzir, interpretar, né, ele está falando. Então, o intérprete tem que estar ouvindo. Ele está ouvindo, ele está entendendo, porque ele tem que entender a mensagem para poder transmiti-la, retransmiti-la em outra língua. Então, ouve, entende, traduz, porque ele já tem que estar ao mesmo tempo que ouvindo e entendendo, traduzindo, passando para outra língua, mas continua ouvindo, porque o cara não parou de falar, né? Então o intérprete simultâneo é isso. Então, ouvindo, continua ouvindo e falando, porque ele tem que estar falando. Então, imagina eu treino muito a interpretação simultânea com a televisão. Eu coloco a televisão no noticiário ou em qualquer programa, e aí eu estou ouvindo e estou falando o que os caras estão falando, mas na outra língua. Então, olha que cidadão de superpoderes esse intérprete, é o intérprete. Ouve, entende, traduz, continua ouvindo e fala. Isso tudo num processo simultâneo, daí se chama interpretação simultânea. Esse aqui é o segundo vídeo. Não esqueçam de curtir, de assinar o meu canal, e daqui a pouquinho vem o terceiro vídeo que eu vou dar o exemplo para vocês da interpretação simultânea, que eu amo, porque eu detesto a consecutiva, tudo que vem depois. Como eu sou ariana, eu sou assim rapidinha, então é já, é para agora. Por isso eu gosto mais, eu prefiro a interpretação simultânea, que é ao mesmo tempo que. Ó, presta atenção que daqui a pouco vem um exemplo. Tchau, curtam!